Olá, está começando mais um episódio do podcast Olhar de Cinema, Festival Internacional de Curitiba. A gente está aqui com o estúdio montado no Museu Oscar Niemeyer, de frente para a sala de exibição do festival. Está um ambiente muito legal, a gente começa a ver o movimento do festival aqui, o pessoal se organizando para ver a primeira sessão do dia hoje. E eu estou aqui com a Lorraine Mendes, diretora executiva do Festival Olhar de Cinema. E, oi, tudo bem, Lorraine? Tudo jóia, gente. Prazer estar aqui. E é isso, vamos para essa conversa com a Jussara que vai ser incrível. Então, hoje a gente recebe a presidente do Sindicato da Indústria Audiovisual do Paraná, a Jussara Locatelli. Jussara, obrigada por estar aqui e participar do podcast com a gente. A gente queria começar a conversa perguntando um pouco sobre como está o papel do sindicato hoje no mercado audiovisual, em meio a todas essas transformações, tanto tecnológicas quanto de produção e tudo mais, distribuição. Bom, primeiro quero agradecer essa participação, né, e a oportunidade de estar aqui num diálogo aberto aqui com todas as produtoras, a audiência que vocês têm aí. Esse papel do sindicato, na verdade, ele é muito importante na articulação exatamente das políticas públicas e essa ponte, eu sempre digo que nós somos a ponte entre quem precisa e quem vai poder executar aquela necessidade que surgiu. Então, primeiro, em relação às produtoras, o Sindicato da Indústria Audiovisual do Paraná, hoje, ele tem uma representação de produtoras em praticamente todo o estado. Então, nós temos gente em Foz do Iguaçu, Maringá, Londrina, Curitiba, região metropolitana, enfim, vários outros municípios. Essa representação, na verdade, a gente vem sempre buscando que o poder público, o poder executivo, seja na esfera municipal, estadual ou federal, que ele esteja presente nesse olhar para a nossa região. Sim. Nós temos uma representação muito grande em relação a outros estados, mas eu brinco sempre que a gente não cocoreja, né? Então, o que é o cocorejar? A gente tem que dizer que nós temos a quarta posição no Brasil na produção de CPB, né, que é o Certificado de Produções. Nós temos o quinto lugar em número de produtoras no Brasil e somos também o segundo em CRT para publicidade. Por que eu falo da publicidade? Porque as duas produções têm que andar, né? Sim. Porque um puxa o outro, equipamento, a gente tem que ter uma utilização contínua dessa equipe técnica, nós não vamos viver só de um tipo de produção, então a gente tem que olhar para todos, assim como na animação. Dentro do sindicato, a gente tem produtoras que elas contabilizam 4,5 milhões de views só no YouTube. Nós temos uma outra produtora que tem 1 bilhão de views. E é aqui do Paraná e ninguém fala nada. Então, a gente tem que cocorejar, sim, né? Dá para ver que ainda tem muita luta, né, Jussara? Tem sim. Então, esse olhar para a nossa região começa desde assim, se eu falar na esfera federal, nós temos uma questão de divisão do fundo, né, que é o BRDE administra, que são os editais da Ancine. Uhum. Nós sempre levamos essa pauta para que nos projetos de lei que estão tanto no Senado quanto na Câmara Federal, seja inserido também uma cota para a nossa região proporcional ao número de projetos que a gente apresenta e ao número de resultados que também a gente está apresentando. Nós somos 5 estados que a Ancine divide a cota da região sul. É interessante isso, né? O mapa do Brasil mudou. Então, assim, região sul não é mais Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nós temos também Minas Gerais e Espírito Santo. Minas Gerais, todo mundo sabe, tem um número gigantesco de município. Então, assim, só de tamanho de município, número de projetos, é um absurdo. Mas, em compensação, esse dinheiro, quando é distribuído, nos dão 10% para esses 5 estados. Aí você tem, por lei, a região do norte, nordeste, a conexão, né, que por lei, e ninguém contesta a razão disso existir, eu acho que tem que existir, tem que ir 30% para eles lá. Uhum. Ou seja,
60% fica eixo Rio-São Paulo, 10% fica para a nossa região com 5 estados. Então, essa cota a gente conseguiu inserir também no Senado, no projeto de lei no Senado, e também no projeto de lei da Câmara dos Deputados Federais, onde tem a regulação do VOD que a gente está tentando que ela permaneça, né? Podem que derrube a qualquer momento. Então, esse é um dos papéis. Você perguntou, é um deles, né? Que a gente tem que fazer essa articulação. É colocar a região no mapa, basicamente. Exatamente, concorejar, que os né? recursos sejam distribuídos da forma adequada, até de contribuição para o audiovisual brasileiro também, né? Eu ia até trazer esse ponto também. O quanto que você acompanhou esse histórico, né? De desenvolvimento aqui do audiovisual, de fortalecimento também da cadeia produtiva aqui do nosso ecossistema. Bom, o ecossistema, na verdade, ele é bem complexo, né? Porque a gente depende muito ainda desse fomento, que seja da esfera municipal, estadual ou federal. Se você falar da esfera federal, ok, é a Condecine que nós mesmos contribuímos, as produtoras contribuem, o cinema contribui, para que vá para um fundo, e esse fundo é dividido para todo mundo. Se você falar na esfera estadual e municipal, eu acho que a gente é muito tímido ainda. Sim. Então, nós estamos tendo alguns resultados mais positivos, principalmente na esfera estadual, de uns 2, 3 anos para cá, resultado de um trabalho já mais assim persistente, né? Onde o próprio Estado começa a reconhecer a força. Não é possível que a indústria audiovisual de um país que representa tem uma representação tão grande no PIB brasileiro, não seja reconhecida no nosso Estado. Então, a gente vê que o desconhecimento dessa indústria, seja pelos deputados federais, que deveriam estar nos representando em Brasília, ainda é muito grande. Ainda nós temos que romper barreiras. Então, o primeiro passo que a gente teve também foi ter uma articulação com a própria Federação da Indústria, que é o nosso guarda-chuva, que nos representa. Então, a Federação da Indústria do Estado do Paraná, a FIEP, ela acolhe o sindicato. Então, começamos a esclarecer o que é essa indústria aqui no Paraná, o que representa, a geração de empregos, qual é o impacto em um município. Então, se você tem uma produção de um filme no município, onde, segundo aquele estudo que o BID fez, pago pela Netflix, diz o seguinte: 67% dos recursos basicamente ficam naquele município. É muita coisa. É um impacto gigantesco se você falar na rede hoteleira, na alimentação, transporte, quer dizer, olha o que pode acontecer com isso. Sem dúvida, até tocando nesse ponto, né? Essa é a primeira vez que a gente está recebendo aqui no estado do Paraná, conseguindo, né, com a ajuda de vocês também e viabilizando o mercado do cinema, o MESI, primeira edição, primeiro evento do Brasil focado no cinema independente. Queria entender um pouquinho como que você enxerga esse movimento, né, e a articulação do próprio sindicato para fazer isso acontecer, em que pé estamos, em que passo demos em trazer ele para cá. Na verdade, assim, isso enche a gente muito de orgulho, porque assim, é uma conquista, né? Além de ser assim, um exemplo para o Brasil, eu acho que a gente tem que consolidar esse mercado. Nós tínhamos um mercado, se você pegar, eu falo sempre, pega o mapa do Brasil, você pega lá Rio Grande do Sul, nós temos eventos de mercado, pega Santa Catarina, tem evento de mercado, o FAM, pulava-se o Paraná, ia para São Paulo, Minas, Rio e assim por diante. Então, assim, ter esse evento aqui é um marco histórico, não só para o Brasil, como para o nosso estado. Não tem justificativa você ter, isso é uma posição que eu particularmente defendo, não tem justificativa você ter hoje no Brasil, com esse potencial de produção, em ter um festival sem ter um evento de mercado. Sim. Eu acho que atrelando os dois eventos faz com que as produções possam caminhar em direção ao grande público, que é o nosso foco. Não adianta você produzir e se essa produção não chega para o público assistir. De que cultura nós estamos falando?
A cultura é só da produção? Não, nós temos Esse é um ponto muito legal que você tocou, que eu queria até entender um pouco hoje, como que o sindicato atua nesse sentido, não só de conscientização, mas de construção junto a essas produtoras, na sua maioria independente, para que realmente as obras que são produzidas cheguem, né, até as pessoas e realmente a cadeia de audiovisual seja algo produtivo e sustentável. É um ecossistema complicado, né? Porque, por um lado, você tem um fomento e editais de baixo custo, que não deixa de ser importante. Veja, não estou colocando dessa forma. Estou dizendo que editais de baixo custo, onde você não tem esse olhar para a qualidade final da produção, de ser exibido no cinema, para ser exibido numa plataforma, ela não vai alcançar o grande público se também não tiver um engajamento aqui de difusão. Aí, se você não tem essa qualidade, não vai chegar lá na outra ponta. Então, esse evento de mercado, ele faz essas produtoras também a ter a consciência de que nós temos que produzir com qualidade. E não é só qualidade técnica, que a gente está falando, tipo de câmera, sinal e assim por diante. A gente está falando da qualidade artística, qualidade técnica, qualidade dos atores. Então, assim, como que essa produção foi realizada para que você possa convencer um player que ele tem que adquirir o seu produto. Esse impacto, eu sempre vi assim de uma forma assim, o primeiro grande fomento, que foi a Lei Paulo Gustavo, ela foi muito importante até por conta de todo o processo que a gente passou. Mas, assim, agora está na hora de a gente subir a régua, né? Então, assim, cada vez mais essa produção tem que ter qualidade para exibição, para o grande público. Então, a gente tem que fazer conscientização mesmo com as produtoras, e isso a gente tem feito, com processos de capacitação, divulgação. Você perguntou até em relação assim, essa mudança até da tecnologia. A gente fez aqui no estado do Paraná, eu acho que isso é um grande diferencial, uma solicitação para o estado, quando foi elaborar tanto os editais da Paulo Gustavo, Aldir Blanc, assim que se seguiu, nós tivemos, o CEPAR teve essa preocupação de reunir todas as entidades do estado, sejam associações de técnicos, artistas e tal, reivindicando para que o edital abrangesse 8 regiões do estado. Então, o mesmo curso que a gente está tendo de TID, que é aquele carrinho para pré-produção, que já fica no set de filmagem para fazer adequação da imagem e tal, ele vai estar nas 8 regiões do Paraná. Sim. Então, não é mais, mesmo que Curitiba tenha a maioria das produtoras registradas aqui, que são em torno de 60%, nós temos essa preocupação de ter uma formação igualitária em todo o estado. Curso de finalização, curso de inteligência artificial voltada ao audiovisual. Inteligência artificial, tem um monte de gente falando. Sim. Mas a inteligência artificial voltada ao audiovisual, com esse olhar de qualidade técnica, qualidade de produção, né, para você não infringir nenhuma lei de uso indevido de imagem, uma série de coisas, nós estamos fazendo agora em todo o estado do Paraná também. Jussara, nesse contexto, eu queria te perguntar como que vocês do sindicato veem o momento atual do cinema paranaense. Assim. A gente, um exemplo, a gente viu um monte de paranaense vinculado à produção do Ainda Estou Aqui, por exemplo, né? Atores, roteirista, produtora, as fotografias antigas do filme foram feitas por um laboratório de Curitiba. Vocês entendem que o cinema paranaense vive um bom momento? Ele tá o que está acontecendo, na opinião de vocês, com o cinema do Paraná? Eu acho que o cinema paranaense, na verdade, ele já reflete aquilo que ele sempre teve, que é a qualidade de produção. Nós temos um celeiro de profissionais aqui, nós vamos anunciar aqui dentro do evento essa parceria com outros estados, exatamente porque assim, nós temos profissionais, tanto para montagem, para finalização, que são capacitados para isso. Historicamente, se você vê nas grandes emissoras lá, redes de televisão, lá atrás, onde você
já tem um número representativo de atores que estão lá no eixo Rio-São Paulo, que já saíram daqui do nosso estado. Isso não é à toa, isso vem de longa data, até com parcerias com os canais de televisão aqui, que, se Deus quiser, vão voltar, que a gente está fazendo um trabalho muito grande para isso, para que tenha uma produção independente local, exibido nas grandes redes de televisão aqui. Isso é um trabalho de longo prazo. A gente não consegue, numa visita, fazer com que convencer um dono de uma emissora que ele tem que parar a programação, principalmente porque a gente aqui trabalha muito com emissoras afiliadas a grandes redes. Olha, vocês têm que parar e vão exibir o nosso produto. Não, tem toda uma conversa de como patrocinar isso, de como abrir esse espaço. E o que nós ainda temos é essa carência de uma TV pública apoiando as produções locais. E essa carência nos limita nos licenciamentos dos contratos para a gente poder concorrer em editais nacionais. Essa carência a gente está buscando corrigir, já acontece isso há 2 anos. Também eu acho que nós vamos conseguir, mas é muita paciência. Ponto até que você tocou, né? Essas fraquezas que, na tua opinião, mais hoje pesam, né? Falando dos resultados e das possibilidades de alcance do cinema paranaense. Quais são, além dessas? Eu acho que nós não temos limitação técnica, nós temos, claro, uma carência do número de técnicos à disposição. Se nós tivermos 4, 5 filmes ao mesmo tempo na cidade de Curitiba, nós não temos equipe. Mas isso não é um problema da cidade ou de outros municípios, como Londrina, Maringá, que também tem um número grande de produção. Isso é um problema do Brasil e do mundo. Então, assim, este olhar a gente já está caminhando bem e vem nesse processo de formação há pelo menos 4 anos. O que a gente tem agora que ter esse olhar de como esses entes, né, que são os players do Estado, podem auxiliar a essas produtoras independentes a poderem alcançar mais recursos para o nosso Estado. Quando você participa de um edital nacional provocado pela Ancine, qualquer linha, a maioria das linhas de financiamento, você já tem que apresentar o contrato de onde vai exibir o seu produto. Então, essa dificuldade ainda existe aqui. Nós precisamos que esses players, agentes locais aqui, as emissoras de televisão, tal, elas possam trabalhar mais com pitchings, selecionar, ter espaço para a produção regional, porque o mundo está tendo esse olhar para a produção regional. Por que nós não temos? Então, eu não tenho mais que convencer, nós temos que ir à prática. Esse é um ponto também bem legal de trazer, essa visão da produção regional. Eu queria entender como que você vê o papel dos festivais de cinema nessa articulação para as produções regionais de fomento, tanto nesse lugar de mercado, mas no lugar da cultura também. É essencial que aconteça, né? É essencial, porque eu brinco assim, que o gramado do vizinho às vezes é mais bonito, né? Então, num festival, numa mostra, numa competitiva, seja de qual maneira ela seja construída, você sempre vai olhar a outra produção e comparar com a sua. Se você não compara, né, você não consegue melhorar também esse olhar, não só da sua qualidade de produção, mas de contatos, de redes. Eu não faço um cinema para convidar minha família, ou um filme para minha família assistir. Você pode até falar da sua tia, mas fale da sua tia que seja interessante para qualquer país assistir. Essa projeção, né? Nós temos que ter essa projeção. Nós somos indústria, e como indústria nós temos que exportar, nós temos que gerar emprego, nós temos que ter essa articulação de venda de produto. E se não é um festival, como que nós vamos fazer isso? Se não tem um evento de mercado, como que nós vamos fazer isso? Então, você pergunta, como é que a gente convence o poder público a ter esse olhar para a gente? Eu brinco que é com a planilha Excel. Sabe? Não tem mais conversa. Não tem mais conversa, por mais que diga a planilha Excel está antiga, mas não tem mais conversa se você não mostra número. É verdade. O número convence qualquer um. Sim. Você vai para falar com um secretário, você vai apresentar para um poder executivo através de números.
Por que a gente briga para ter mais representação, para ter mais seleção de projetos? Porque a gente tem números, porque a gente fez estudo. É difícil? Porque nem sempre você tem os recursos disponíveis para dedicar um olhar, né? Olha a brincadeira do olhar aí, né? A ter esse olhar para esses números. Sim. Mas a gente tem que mostrar sempre. Mas esse também é uma outra fragilidade, talvez até da própria construção mercadológica do cinema brasileiro, de não se olhar o produto audiovisual enquanto produto e muitas vezes não se olhar para esses números de certa forma. Vocês sentem isso também no contato que vocês têm com as produtoras, no dia a dia, na própria construção dessa cultura analítica também? Com certeza, com certeza. Eu acho que isso é uma projeção, né? Eu venho da área de televisão que se fundiu com o cinema, né? Através da tecnologia, através do conhecimento. A minha sócia vem da área de cinema, né? Então, sempre foi essa disputa. Eu tenho um olhar de, assim, aonde eu vou colocar isso? Como eu vou produzir? Aonde eu vou exibir? Quantas pessoas vão assistir? Como eu posso provocar a comunidade? Isso é uma forma particular, mas eu vejo que existe ainda essa questão assim, não, o meu filme é o melhor filme, a minha produção é a melhor produção, quando, na verdade, não é mais isso. Há muito tempo não é mais isso. O meu filme exibiu para quantas pessoas, em quantos players, para quantos países. Nós temos que colocar cada vez mais em exibição, porque senão nós não temos como convencer que nós somos o mal necessário, Sim. né? Fazendo uma paródia aqui, né? Porque sempre a gente é visto assim, não, lá vem o povo pedir. Não, não é pedir. Nós queremos a chance de que a Ampex possa também ter um olhar para o resto do país, que não seja só no eixo, que as distribuidoras não sejam concentradas só no eixo, que os players tenham esse olhar para uma produção regional, e eu acho que isso está acontecendo. Então, este movimento também do outro lado tem que existir. Nós também temos que buscar eles, nós também temos que estar a par do que está acontecendo no mundo. Né? Como exibir todo esse material? O que vai acontecer? Sim, para além da transformação cultural que o cinema traz, trazer um impacto social de fato, né? Veja, o cinema, a gente diz assim, a indústria audiovisual, o entretenimento, o cinema, ele é inclusivo sempre. Se você olhar todas as bandeiras de transformadoras assim numa questão social do nosso mundo atual, ele veio sempre, emergiu sempre dessa indústria. Uhum. Então, assim, se você vai falar de acessibilidade, nós temos. Se você falar de respeito ao próximo, nós colocamos. Então, é uma indústria de entretenimento que ela abraça todas as outras indústrias, mas abraça, mais do que tudo, todos os movimentos de transformação social que a gente tem em qualquer lugar. Sim, e quando a gente compara esse amadurecimento do mercado brasileiro, né, com outros mercados que a gente já tem aí muito mais história, né, o que você acha que mais nos falta ainda para dar esses próximos passos, assim? Eu acho que é o que vocês já estão fazendo, né? A gente ter mais mercado, seja para cinema, seja para venda de produtos para TV, e cocorejar muito. Acho que a gente tem que cocorejar sempre. Né? Tem um exemplo legal que eu gosto de dar, que é da produção cultural da Coreia do Sul, né? A produção coreana, todo mundo fala dos doramas, fala das séries, e todo mundo acha que surgiu do nada, né? E, na verdade, tem todo um trabalho, inclusive do governo coreano, né? De incentivar a produção e tal. Esse caso, acho que da França é semelhante também. Eles têm o governo ajuda muito a produção de cinema na França. Qual é a tua opinião sobre esse tipo de iniciativa com respaldo do governo? Assim, a gente não tem o mesmo respaldo que esses países, né? Veja, não tem país no mundo que não tenha apoio e respaldo para o cinema, para que ele seja uma indústria forte. Se você falar do mercado americano, a primeira indústria que mais rende para os americanos é de armamento. A segunda é a indústria de entretenimento. Se você falar da Coreia, nós estamos falando de um mercado que fez uma projeção de 10 anos.
E eles tiveram, eu tive o prazer de assistir uma palestra do cônsul ano passado, em São Paulo, inclusive, que ele apresentou o programa todo da Coreia. Que legal. Então, o que acontece? Eles tiveram esse olhar para a formação do jovem, para a cultura deles, eles terem esse orgulho dessa cultura. Depois, com as universidades, com os players, como exibir, como exportar. E não foi só com o cinema, eles fizeram um trabalho com a música também e tiveram um resultado fantástico, que virou case, né, como você fala. O que nós estamos discutindo agora, que eu não posso deixar de falar, é a nossa regulação do VOD. Sim. A regulação do VOD, ela é essencial, assim, em relação a uma reserva de mercado. Então, se você pega países, se a gente comparar o Brasil com a Croácia, nós somos infinitamente maiores em tamanho físico e também de produção. Mas a Croácia já tem uma reserva de mercado onde as plataformas já recolhem 3% para o retorno da produção independente. Ok, França. Se a gente falar da França, ele já tem um trabalho de 20% de cota, onde as plataformas têm que recolher e voltar para a produção independente. Ou seja, um alerta que a gente está falando, principalmente para os políticos brasileiros, né, que muitas vezes acham, isso é mais uma taxa. Não, não é mais uma taxa. Na verdade, o fato da plataforma estar no Brasil e não pagar nada, não recolher nada, quer dizer que o nosso dinheiro brasileiro, onde o nosso mercado é o segundo maior do mundo em consumo de streaming, o Brasil está entre os 5 países que mais consomem streaming. Nova Zelândia, Brasil e assim por diante. Então, ou seja, nós consumimos muito, nós pagamos a nossa assinatura muito, todo mundo paga, mas esse dinheiro não vem para a nossa produção. Eles estão colocando esse dinheiro em outros países onde exige o retorno à produção local. Então, a regulação é isso. É a gente ter o retorno do dinheiro que a gente paga para eles para ser investido no Brasil. Porque o que é esse dinheiro? Essa é a Condecine. Qualquer um paga a Condecine. Sim. Se eu produzo um comercial, se eu produzo um filme, qualquer um recolhe a Condecine. Por que uma plataforma não tem que recolher? Parece uma coisa elementar, né? Elementar. Mas acontece que nós temos aí a gente começa a fazer essa ponte, né? Aquela coisa, você não pode provar. Mas se a indústria de entretenimento, o cinema, né, filmes, tudo, é importante para os americanos, sendo o segundo mercado de lá, esse mercado não é interessante ele diluir. Não é interessante o Brasil produzir, porque nós consumimos muito. Se nós somos o segundo país que mais consome streaming, para que nós queremos produzir? Então, essa é uma das questões dentro da discussão da regulação do VOD. A outra é a própria aparição no catálogo das produções nacionais. Hoje nós temos mais ou menos 8,5% de onde os títulos nacionais aparecem lá, quando você liga lá o menuzinho e aparece. No projeto de lei que está tramitando agora na Câmara, diz para atingir 10%. Mas veja, de 8,5% para 10% nós não vamos atingir. Nós temos que... o nosso mercado pede 20%. E assim por diante. A outra questão também de investimento direto, a classe pede que 12% desse dinheiro da plataforma retorne para a produção independente. Sim. Quando está sendo discutido, começou-se a discutir com 1% no Senado. Nossa. Croácia, 3%, só para lembrar. Então, a gente começou a discutir, um senador dizendo, não, 1% está bom. Bom para quem, gente? Sim. São muitas engrenagens, né? Pelo que Sim. você está comentando, né, Jussara? A gente tem que pensar em todas as pontas, né? Desde como que eu vou produzir isso, qual que é o incentivo, aonde que eu vou distribuir, como é que eu vou fazer chegar nas pessoas de fato. E eu queria entender, na tua visão, o papel da lei do audiovisual e do fomento através de leis de incentivo dentro dessa engrenagem. Ela é fundamental porque em qualquer país do mundo tem isso, existe isso, né? Muita gente protesta até por confundir e não entender o que é a lei do audiovisual. A lei do audiovisual, ela foi criada para fomentar uma indústria com o dinheiro da indústria.
Então, assim, a gente não está tirando leite de ninguém, saúde de ninguém. É a própria indústria que se realimenta com um fundo onde a gente paga através das produções. Eu acho que isso é importante. E assim, veja, eu defendo a seguinte ideia. Não adianta, se eu falar do estado do Paraná, não adianta a gente falar que o estado do Paraná é o melhor estado do Brasil em produção de grãos e não sei o quê, se ninguém sabe onde fica o estado do Paraná. E como é que nós vamos saber onde fica o estado do Paraná? Através da tela, através de uma imagem. E como é que a gente vai levar essa imagem? Através das produções. Quer dizer, é um ciclo, um depende do outro. Quando aconteceram, isso foi evidente, porque quando aconteceram as queimadas na Amazônia, em várias outras regiões lá, muitos países começaram a ter até um certo receio em comprar do Brasil, da nossa região aqui, por conta do descuido com o meio ambiente. Olha onde o Paraná está e olha onde é que está a Amazônia. Então, ninguém conhece essa distância física, não identifica quem somos nós. Então, assim, eu estou falando do Paraná, mas a gente tem que falar no Brasil como um todo. Né? Então, se tem um problema no meio ambiente em determinado lugar, não quer dizer que todo mundo é malvado. Né? Então, como que a gente identifica essa imagem, potencial turístico? O cinema está atrelado ao turismo. Sem dúvida. Né? Isso está mais do que comprovado através de pesquisas, produções que atraem. Sim, a Tailândia fez recente um trabalho também para levar grandes produções para lá, né? E teve um case super legal nesse sentido também. E acho que a gente ainda faz muito mal esse uso, né? De projeção da nossa cultura e de tanta coisa que a gente tem aqui, falando de Brasil e potencial turístico, usando um instrumento que é o cinema, e muito potente, né? Sim, existe um trabalho muito legal que eu acho que é importante a gente falar aqui, que o estado do Paraná vai ter um. Eu acho que também é inovador, a gente está inventando coisas assim que ninguém fez ainda. Mas o estado do Paraná está fazendo fez uma parceria com o Sebrae Paraná, com o setor de turismo, né? E onde a gente conseguiu uma relação de preparação com o Sebrae, ele vai fazer a preparação das empresas nos municípios que recebem as produções de cinema. E, por outro lado, o Estado vai investir em mais film commissions espalhada no Estado. Então, além de isso aqui já é novidade para vocês, só, né? Gente. A gente, além do Estado do Paraná ter a sua Film Commission, Curitiba tem a sua Film Commission, nós vamos ter Film Commission pelo menos mais 8 municípios no estado. Sim. Isso já é uma revolução. E sendo que nesses municípios vai ter este olhar, de novo, este olhar para a capacitação das empresas. Por que é importante? Às vezes você tem, independente do lugar, onde tem um setor hoteleiro, onde você tem um catering, onde você tem transporte, às vezes as pessoas não têm noção do custo que é essa diária de uma produção. Então, precisa preparar todo mundo para entender que se você marcou às 5 da manhã, 6 da manhã, equipe, transporte, não sei o quê, que todos estejam lá. Porque cinema é um relógio, né? Ele só funciona se todo mundo trabalhar junto. E eu acho que essa equipe hoje de produção, ela já está bem assim, preparada para isso. Mas quem às vezes nos atende, e principalmente se sai de cidades maiores, ainda tem um pouco desse desconhecimento. Então, é um trabalho grande que vai acontecer. Esse é mais um trabalho que o sindicato está fazendo. Para dar um contexto, assim, o Film Commission ele é uma entidade que facilita a produção de filmes e de qualquer produto audiovisual. A Film Commission, na verdade, é um agente facilitador para uma produção. Então, o que acontece é que muitas vezes a Film Commission ela está atrelada só a um poder executivo, a uma secretaria. Então, ela às vezes não tem uma força como isso comentando em relação ao Brasil, assim, né? Você não tem uma força como um SPCine, por exemplo, que tem uma equipe própria, que tem uma dotação orçamentária para aquilo. Então, esse é o nosso papel. Ser sempre provocador do que nós podemos melhorar.
do que a gente pode acionar os outros entes, aí, Sebrae, FIEP, todo mundo que pode ajudar essa indústria a ter um terreno mais assim, firme para que as produções aconteçam. Então, assim, eu comentei do TID, né? O TID é uma novidade dentro das produções de cinema. É aquele carrinho que fica dentro lá do set, onde você já faz grosseiramente falando, eu vou dizer assim, que ele já faz uma preparação da imagem, lutes e tal, para você já adiantar a sua finalização. Já fica mais ou menos dentro do padrão do que o diretor quer. No Paraná, nós não temos isso. Então, a gente tem sempre que trazer de São Paulo. E agora a gente já está tendo um curso com carrinho em 8 cidades do estado. Bem legal. Com essa provocação. É óbvio que eu não vou ter esse técnico amanhã saindo fazendo, atuando no mercado, né? Mas isso foi uma provocação via Film Commission. Entende? Ela é um facilitador, ela tem esse olhar, e muitas vezes as pessoas confundem a Film Commission só como um órgão que vai deliberar espaço, rua. Ela também tem essa função, mas não é só essa função. Ela tem que ser amiga das produções. Gerar provocações, né? Levantar questões, sem dúvida. Ela tem que ser amiga da cidade, ela tem que convencer todas as outras secretarias, órgãos, que olha como é bom eu atrapalhar a sua vida aqui, porque a gente atrapalha, né? Sim. A gente chega lá com o barraco todo, né? Não, mas muito legal. E para finalizar também, Jussara, eu queria que você, assim, se você pudesse deixar um recado para quem está nos ouvindo aqui, como espectadores, né? O que a gente pode fazer para fortalecer o nosso cinema nacional, eu acho que enquanto público, e depois enquanto produtores independentes que ainda não estão, talvez, nesse processo, ou estão começando um processo de conscientização, né, de como se inserir nesse contexto de um mercado mais fortalecido. Então, fica à vontade para deixar o recado aí pra gente. Bom, eu, na verdade, assim, tenho que convidar sempre as pessoas para ir ao cinema. Isso é fundamental. As produtoras a participarem sempre de um mercado de cinema independente aqui, que é inédito, está maravilhoso o evento. Eu acho que é um grande exemplo para o país. Eu escutei, fiquei muito orgulhosa hoje, a secretária do Audiovisual, dizendo que amou que foi feito aqui na cidade. Esse interesse até a gente sempre busca para que todos venham para cá, para olha o que a gente está fazendo. A coisa se inverteu, eles estão vindo naturalmente porque realmente é uma proposta diferenciada. Quanto às produtoras, eu não posso deixar de convidar para que elas participem também desse movimento do sindicato, que na verdade, a gente usa, claro, é sindicato, mas é um sindicato onde a gente tem a força de várias empresas para que melhore o nosso ambiente de trabalho, né? Seja nas produções, sejam nas leis, seja nessa comunicação com o Poder Executivo. Existem falhas? Vão existir sempre. A gente está tentando sempre ser essa ponte de melhora para todo mundo. E em relação ao festival, eu digo assim, não percam, está maravilhoso. Assim, um abraço para o Antônio, para toda a comissão, que é sensacional. Ai, que delícia escutar isso. É a nossa maior edição, a gente está muito feliz, 14 anos consolidando aqui, né? E ter esse apoio, sem dúvida, faz toda a diferença. Obrigada, Jussara, por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Obrigado, Jussara. Bom, até a próxima. Nos vemos logo mais, no próximo episódio, gente.